Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai pegar mais duas situações para a gente trabalhar a equação reduzida da reta. Na questão anterior a gente pegou uma questão direta. O cara te dá a coordenada e pede a equação reduzida. Agora aqui a gente vai fazer uma abordagem diferente. A gente vai olhar no gráfico e tentar chegar na equação reduzida da reta. Então a gente tem duas situações, uma com um ângulo já previsto aqui, a gente tem um gráfico que tem um coeficiente angular o nosso, e aqui a gente não tem o coeficiente angular. Então agora aqui, como a gente trabalha nesses dois casos para chegar à equação reduzida? Nesse primeiro caso aqui, vocês podem reparar, lembrando, né, que toda equação reduzida da reta, ela é definida como y igual a mx mais n. Tá? E a gente sabe que esse m é tangente desse ângulo e esse n é o ponto onde a reta intercepta o eixo y, o eixo da ordenada. Então eu já sei que esse n é igual a 2. A minha dificuldade aqui é achar o valor de m. Se eu sei que m, a tangente, né, do ângulo é igual a m, então eu estou dizendo para você que a tangente de 60, que é raiz de 3 é igual a m. Pô, Viana, da onde você tirou que tangente de 60 vale raiz de 3? Não, você precisa lembrar agora daqueles arcos notáveis, do 30, 45 e 60. E lembrar que tangente de 60 também é seno sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você lembrar daquela nossa primeira aula, eu faço essa relação. Aqui a gente pode pegar outros pontos e chegar num triângulo retângulo. Então, quando você pega lá o seno de 60 e divide pelo cosseno de 60, você vai chegar no valor de raiz de 3. Opa, então vamos voltar aqui. Se eu achei o valor para m e já sei o valor de n, eu já tenho a minha equação reduzida. É só a gente pegar aqui, ó, y vai ser igual. Quanto vale m? Raiz de 3 vezes x mais n, que vale 2. Então aqui, facilmente, bem rápido, a gente olha para o gráfico e chega na equação reduzida dele da reta. Bacana? Agora vamos para esse caso aqui. A gente tem agora dois pontos da reta, vou chamar de reta S. Tem uma reta S, a gente sabe dois pontos, ponto 1 e 2, o pontos menos 2 e 5. Não tem um ângulo e preciso chegar na equação reduzida. Ah, Viana, eu olho essa situação aí, eu já colocaria ela numa matriz e resolveria. Sim, mas eu vou tentar trabalhar aqui, como eu falei com vocês, na abordagem anterior eu fiz já com a matriz. Aqui eu quero trabalhar com um ângulo. E a gente sabe que a tangente do ângulo, o nosso m, né? A tangente do ângulo, ela é ΔX sobre ΔY. Não é isso? Não, ela é ΔY sobre ΔX. Isso aí eu já coloquei para você começar a tomar cuidado para não se confundir. É y sobre x, não é x sobre y. Bacana? E eu também não coloquei o delta. Que delta é esse aí, Viana? Não, esse delta, ele só representa para você a variação. A variação, no caso aqui vai ser ΔY sobre ΔX. Ele representa nada mais, nada menos do que YB menos YA, XB menos X sobre A. Bacana? Então, se você ver essa representação de ΔY sobre ΔX, ele está falando da variação. Lembrando que o tangente do ângulo, ele representa o nosso M. Que ângulo é esse que eu estou falando? Eu estou falando desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar ele de alfa. Bacana? Não estou falando desse ângulo. Por que você marcou esse ângulo? A gente tem que lembrar que a gente sempre, a reta, o ângulo vai se mover no sentido anti-horário. Então a reta estava aqui, ela fez isso, ó. E aí a gente calcula, né? Trabalha com esse ângulo formado. Só que eu não posso trabalhar com esse ângulo externo. Eu trabalho com um ângulo interno para formar o nosso triângulozinho retângulo. E quanto vale alfa? Vale 180 menos θ. Porque eles são o quê? Suplementares. Aqui forma 180 graus. Continuando. Sabendo que a tangente desse ângulozinho aqui, que agora eu vou substituir por θ não, né? Vou botar alfa para você não se confundir. A tangente de alfa vai ser YB menos YA, XB
menos xa. Então, vou aplicar logo essa fórmula aqui e vou achar. Lembrando que tangente de alfa é a mesma coisa que o meu m, né, da equação. Então, eu sei que m pode ser escrito da seguinte forma. YB menos YA. Então, eu tenho 5 menos 2, é isso? 5 menos 2. XB menos XA. Menos 2 menos 1. Então, isso vai ser igual. 5 menos 2, 3. Menos 2 menos 1, menos 3. Então, eu vou ter 3 sobre menos 3, que vai dar menos 1. Bacana? Então, eu já achei o valor do M. Agora, eu preciso achar o valor do N. Opa, mas eu não tenho aqui um N já previsto. O que é o N? Lembrando que o N é o ponto onde essa reta intercepta o eixo da ordenada. Bacana. Eu não tenho esse N. Como é que eu vou fazer agora? Simples, pô. Se a gente já sabe, a nossa equação, até agora, ela está desse jeito aqui, ó. Y vai ser igual a menos 1, que multiplica x, mais N. A nossa equação está assim. Eu não achei o valor de N ainda. Mas você concorda comigo que eu sei o valor de x e o valor de y? Eu posso atribuir aqui, ó. Se esses dois pontos pertencem à reta, quando x é 1, o y é 2. Quando eu faço isso nessa equação, olha o que acontece. Eu tenho 2, vai ser igual a menos 1, que multiplica 1, né? Que é o par ordenado 1 e 2, mais n. Quando eu faço isso, olha só, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Quando eu passo isso para o outro lado, ele vai como mais 1. É só multiplicar, né? Então, eu vou ter que n vai ser igual a 2, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Para o outro lado, mais 1. Logo, n igual a 3. Quando eu chego nessa conclusão, eu achei o valor de n e achei o valor para m, eu posso dizer agora com tranquilidade para vocês que a minha equação da reta y vai ser igual a menos 1, que multiplica x, mais 3. E aí a gente chega na nossa equação reduzida da reta, quando a gente está analisando o gráfico. Vocês podem reparar que a técnica, quando a gente está analisando o gráfico, ela é muito diferente da técnica quando a gente tem um ponto já direto. Então, a ideia aqui é trazer, a gente está calculando agora a reta usando o coeficiente angular. Antes da questão anterior, vocês viram que eu usei a matriz. Aqui eu já só trabalhei com o coeficiente angular. Então, aqui já estou passando para você mais uma técnica para você começar a associar, trabalhar a nossa equação, a equação reduzida da reta com várias técnicas. Continua comigo, vou tentar ver se eu faço mais um exercício ainda para a gente dar prosseguimento no assunto.